os clientes que estão mais preocupados com a limpeza, Uhum. eles gostam do semi-gloss porque tem a sensação de que você é mais fácil para limpar Sim. e você pode molhar mais, Uhum. né, pode abusar mais na Sim, sim. umidade do pano que você vai. E o opaco dá a sensação de que se molhar vai soltar, É o que verdade. não é mais verdade isso, É, não não, é se fosse o flat, ele ainda não tem muito a proteção. questão de você lavar. Quando você vai para o opaco, o matte, ele tem essa proteção. Então, hoje em dia, devido à tecnologia das tintas, hoje o opaco ele tem muito mais a proteção para lavagem, para você riscar um pouco, esfregar um pouco a parede. Outras coisas, isso também depende da qualidade de pintura que você Da compra. tinta, né, que você está comprando. Isso, porque como na pintura a gente tem pinturas, a qualidade a gente tem de 1 a 5, a gente tem pinturas de 1 a 5 também, são as de, por mais que você pode comprar Benjamin Moore, Sherwin Williams, California Paints, eles têm a tinta de alto padrão, tem a tinta que é a de baixo padrão, Econômico, muito econômico. Então, a questão de lavável vai ter um impacto muito grande a qualidade, nas qualidades dessa tinta. entendi. Por exemplo, se você pega um opaco na Benjamin Moore, que é uma Ultra Spec, que é mais para espaços comerciais, que eles querem mais economizar, ela não vai ser lavável. E aí você tem que aplicar uma tinta com mais brilho Entendi. no baixo. Agora, se você vai comprar, um exemplo, uma Regal Select Matte, que é o opaco, ela já vai ter aquela proteção para você lavar. Essa da Benjamin Moore, né. Isso. E são 2 tintas, 2 linhas de tinta na mesma, então, às Entendi. vezes, o pintor fala para o cliente: "A gente vai usar Benjamin Moore". Cliente que é leigo vai achar que está usando o produto de Tudo bem, né, todo qualquer uma bom, qualquer aí um quando você vê, tá usando a tinta mais barata lá. Não entendi. deixa de ser Benjamin Moore, mas não vai ter a qualidade que o cliente esperava. As principais fábricas de tinta manufacturer, Benjamin Moore, Sherwin-Williams, a California Painting, Uhum. PPG, PPG, a Valspar, aqui nos Benro Estados a Unidos a Iber, gente tem, que nem você falou, Benjamin Moore, Sherwin-Williams, Valspar, a Behr, Behr, PPG, também tem, se a gente for para a área da Califórnia, eles têm tintas também que são do mercado da Califórnia mesmo. Então, e tem as tintas importadas também, né, isso que eu ia que a mencionar. Farrow Fehrenbach, yeah. Ball, a Fine Paint of Europe. Ball vem da Inglaterra, a Fine Paint of Europe vem da Holanda, e tem uma outra que entrou no mercado agora chamado Curador, que é o Curator, que vem da Irlanda. Então a gente trabalha muito com interior designers que gostam desses produtos também. Só que aí você já está entrando mais num level 5 de pintura. Para clientes mais exigentes, clientes com um poder aquisitivo maior. No Brasil que eu lembro é a Souvenir e a Coral, né, são as Souvenir Coral. principais, né. Tem a Embratim também, né, que é mais comercial, assim. Nossa, eu preciso É. conversar com algum pintor do Brasil para ver quais são Ah, as novas sim. tintas que tem lá. Mas ela continua sendo a Souvenir e a Coral continua sendo as mais populares. É como se fosse a Sharon Williams e a E a Benjamin Benjamin Moore, né, que são na as verdade, a Sher Williams está ficando muito grande no Brasil também. a Sharon A Williams Sher tem no Williams está Brasil, ficando tem. muito grande no Brasil também. A Sharon Williams tem no Brasil, eu vi quando eu estive lá da última vez. Aliás, eu já tinha visto há muitos anos atrás, mas aqui as principais aqui são Benjamin Moore São e essas, a né. Sharon Williams. Sim. E a e depende muito do store que vende também na hora de Isso é verdade, porque, por exemplo, aqui, você consegue encontrar, por exemplo, a Sher Williams. Você consegue encontrar em lojas somente da Sher Williams e também no Lowe's. isso.
Agora você consegue encontrar a linha dele que é do programa HDTV. Home TV, Então você consegue encontrar no Lowe's. A Benjamin Moore se encontra em diversas lojas, mas a loja que vende em Benjamin Moore não pode vender produtos de outra marca de outra tinta. E também temos a California Paint. California Paint é uma tinta que foi inaugurada aqui em Massachusetts, Andover. A loja deles principal, quando eles começaram, era aqui em Andover. E foi comprada por uma empresa de building department no Texas. Então, hoje ela não é mais local. Mas é uma excelente tinta para o exterior das casas. Eu adoro trabalhar com a California 2010. É uma tinta excelente, vai durar muito. Ela traz as mesmas funções como se fosse um stain, um solid stain, mas é uma tinta acrílica. Então, essa é uma tinta extremamente de qualidade para os exteriores das casas. E falando em stain, agora que você mencionou, nós vamos entrar agora no stain, no verniz, no stain líquido, stain semissólido e o sólido, né? A diferença entre a pintura, a tinta e o stain. Para leigos, a diferença principal é o stain praticamente ele vai manchar a madeira, é o que nos Estados fazendo a tradução é uma mancha, né? Então você mancha, você faz você praticamente está aplicando, mudando o tom da cor da madeira. E a madeira respira, né? Então a madeira não fica selada quando você aplica a tinta. Por exemplo, quando você aplica na madeira, você tem que dar um fundo preparador. O stain também tem que dar um fundo preparador, mas ele é bem, ele respira. E aí você aplica camadas de tinta. Nisso, a tinta vai selar e não vai penetrar na madeira. Provavelmente a tinta vai criar só um shield, um escudo. Quanto ao stain, o stain ele vai penetrar na madeira. Né? Em vez de sair, quando está na hora de pintar, em vez de sair as cascas da tinta, ou começa a fazer o peeling, descascar. A tinta ela vai descascar, vai sair em pedaços grandes. O stain, ele vai fade, ele vai perder a coloração. Ele vai evaporando, como se fosse uma evaporação, sim, né? Porque geralmente está penetrando na madeira, né? Foi essa. Eu tive uma vez uma reunião no construction meeting, né? E os donos estavam perguntando o que você recomenda para o arquiteto, pintura ou stain? E o arquiteto deu uma aulinha assim também, falando: o stain é questão de penetração, né? A tinta vai encapsular. Exatamente. A tinta vai ficar por cima, como se fosse uma proteção, você está pondo a cor por cima. Exatamente. E para as pessoas às vezes não têm noção, né, da diferença. Não. E o stain semissólido e o sólido, eles continuam penetrando. Eles continuam penetrando, mas ficam mais parecidos. A questão, o transparente é o que você aplica na madeira, você vai ver os grãos da madeira. E aí você sobe para o semi-transparente, você vai ver menos grãos de madeira. Aí você vai para o semi-sólido, você ainda vai continuar vendo lá no fundo os grãos da madeira. Quando você sobe para o sólido, você não vê grão nenhum. Já parece muito Ele já aparece muito com a tinta. Então, essa diferença é que as pessoas se confundem muito, até pintores se confundem que a casa está pintada no stain ou na tinta. O porquê? Na pintura, você pode pintar em cima do stain, mas você não pode stain em cima da tinta. Porque a tinta... Então, o stain não vai ter onde penetrar quando está em cima da tinta. O que vai fazer? Vai expurgar, vai tirar, vai dar uma rejeição na tinta. Né? Você tem que tomar muito cuidado quando vai aplicar caulking, massinha, qualquer coisa na madeira crua antes de receber o stain. Senão você sela a madeira e o stain não penetra mais, aí fica manchas, né? Ficam manchas, ficam... Quem faz móveis sabe muito bem disso. Né? O móvel quando a gente entra no stain interno, que nem essa mesa que você tem aqui, se a pessoa não sabe trabalhar,
você vai conseguir ver aonde o stain não penetrou, porque tem um processo para você fazer esse trabalho. Você simplesmente não chega ali, chama a mesa e aplica o stain direto. Você tem que aplicar um condicionador Pra abrir a madeira um para abrir a pouco, é. madeira, para você ter um stain uniforme nesse sentido. E às vezes as pessoas pegam, por exemplo, uma madeira que é bem difícil de trabalhar, é o pine. O Knotty Pine, ele é muito difícil. Por quê? Se você não passa esse condicionador, o que que vai acontecer? Você vai ver a madeira toda manchada, vai ficar horrível. E muitas pessoas não sabem disso. O stain aplica diferente da tinta? Já com pincel também? Ou Se for o stain, o exterior, a gente aplica com pincel, pode aplicar com a questão do spray. Agora, se for de peças de móveis, não. chão, madeira? É, Chão, madeira, você tem que usar. Você pode usar a técnica com a espátula. Você vai fazendo o stain com a espátula. E depois você tem que limpar com pano para tirar o excesso. pra não ficar Então, imperfeito. É. sempre você tem que tirar com pano para tirar o excesso. Só tome cuidado, quando você está trabalhando com stain, se ele for à base de solvente, isso pode se tornar um perigo de fogo. Tem isso também, né? Tem um stain à base de solvente, que é o Exatamente. oil base, e tem o É. water base, né? Temos as mesmas As condições com a as tinta, mesmas as divisões, né? mesmas divisões. Só que a diferença é porque a gente vê muitos fogos aqui depois que as pessoas fizeram o piso da casa, ou depois que o pintor foi fazer um corrimão da casa no stain. Geralmente foi por causa do o stain que foi colocado, o pano que limpou, você coloca dentro de um saco de lixo e aí ele tem a autocombustão desse pano. E Entendi. aí é onde você pega o fogo. Eu trabalhei com stain no cimento, muitos Sim. anos atrás. E o solvente do stain do cimento era acetona. Acetona, que é fortíssima, né? Fortíssima. Acetona industrial, né? Não aquela que põe na unha, claro, né? Não. Acetona como química, né? Como produto químico. É impressionante, assim, a gente aplicava acetona no chão primeiro para abrir o Sim, concreto sim. e depois o stain diluído também na acetona, que era É. para fazer aquele chão, né? O chão E, colorido. e você ainda pegou um stain de acetona que é mais fraco, né? Porque tem o Isso. stain de xylene. De xylene, é esse. De xylene, ele é extremamente tóxico, ele é Tóxico. extremamente ruim para o corpo, então você tem que usar macacões. A Respirador. acetona ainda vai, mas o xylene, ele A acetona deixa também. deixa bem Deixa o bem cara- alegre. Fica sentindo na garganta a Fica acetona. bem alegre mesmo. Um tempinho. Eu É. lembro desse stain. Tem o stain do piso, né? Que é o mais comum, Sim. dos tacos, né? Do É. hardwood floor. Do hardwood floor. Que vejo a aplicação, eu sempre fico. Eu amo muito ver a aplicação, a troca É da bem cor da madeira, satisfatória, né? né? Ela é bem Você vê a satisfatória. madeira ali, ela revivendo aquela madeira, é Exato. bonito demais. Os stains escuros, né? Os Ah, stains mais são os claros. meus preferidos. E a diferença do. Agora nós vamos entrar no verniz e no poliuretano. Na proteção de poliuretano, que parece um verniz também, mas. Tem suas diferenças. Como o stain, a pintura, ele também tem essa divisão de solvente e da base de De water água, né? base, né? Que é a base de água. Então, o poliuretano, ele é também a base de solvente. São diferenciações de nome. O poliuretano é a base de solvente. O verniz também é a base de solvente. A diferença é o quanto eles são viscosos. O poliuretano, geralmente, ele é mais viscoso, então ele é mais fino do que o verniz. O verniz, ele tem uma camada mais grossa, ele tem uma viscosidade maior. Então, quando você pega os dois, você pega aquele pauzinho de mexer tinta, você pega o verniz, você pega o poliuretano, mexe e tira. O verniz, ele vai descer muito mais Como se fosse devagar. mel, né? Quase um mel. E o poliuretano vai sair que nem água. Então, a viscosidade deles. E também são aplicações diferentes.
O verniz geralmente você vai aplicar, como eles chamam, o verniz marítimo aqui, né, em portas, você Isso. vai aplicar em barcos, você vai aplicar em, corrimões. Já o poliuretano, você vai aplicar em piso, você vai aplicar em janelas, visando para o lado de dentro da casa. E também a base de solvente. Aí a gente muda pelo lado da base de água, que se chama uretano. É um Uretano, urethane. o uretano. Porque não tem os polímeros. O poly vem de polímeros na pintura. Então, o uretano é basicamente um epóxi. É um tipo de epóxi, é um tipo de resina A que base está de dentro da pintura à base de água. água. É. E é Interessante. usado para. Muitas pessoas pensam, é uma curiosidade. Muitas pessoas pensam que o uretano ele só pode ser transparente. O que não. O uretano ele pode ser tinted Com com, cores. com cores e serve para fazer gabinetes. Entendi. Então, pro corrimão, geralmente o verniz é o ideal É por o causa mais ideal. da, Não o f- da, poliuretano, fo- ele tem menos da força proteção. também, da força Da do força. verniz, os móveis e Isso. portas. Exatamente. Aí a Essa gente é. tem outras, para quando a gente vai para a área dos móveis, a gente tem outros solventes que a gente usa, que é o conversion varnish, o lacquer, e aí você entra em toda Nossa, outra. então dentro da pintura mesmo você tem especialidade do Exatamente. interior do residencial, vamos dizer, do prédio, né? Aham, Propriedade. Interior e exterior. Aí você sim, tem paredes, molduras, exato, pisos, escadas, são todos exato. isso que você tem que ter especialidade para saber a aplicação certa, né? Metais, Metais, nós nem metais, falamos dos nem metais nem ainda, que chegamos os nos metais ainda metais. são outro É outro planeta, né? Outro planeta planeta. Aí, que os metais, e aí depois você vai para a parte dos móveis, né? Móveis, aí você tem gabinetes, outras. depois vem o concreto também, né? Que é outra Concreto, garagem, vai estuco, na garagem, stucco, br- framing, o tijolo, brick, fire, fireplace, fire protections, protector. então assim, a Ah, área da pintura, muitas pessoas pensam: "Ó, é só pintar". E muitas pessoas que pensam, eu ti- muitos, donos de empresa que pensam: Isso daí só pintar", não é. Você tem que ler muita as folhas técnicas, as folhas de segurança. é isso. Por quê? Porque no final do dia você está se colocando à frente de químicos. Você tem Exatamente. que saber como se proteger, usar o proteção pessoal de equipamentos, que é o PPE, né? Então, como também evitar contaminação. Então, na realidade, por mais que as pessoas falam: mas a gente está trabalhando com hora-base. Mas esse hora-base, ele tem muitos químicos que são cancerígenos. Continua a evaporação ali, que produz Continua a gases, né? evaporação, tem gases, Processo de por mais que eles falam que tem menos VOC ou é eles são menos zeros VOCs, prejudicial a questão é que, assim, eles tiram esses voláteis, esses gases voláteis, mas eles têm que compensar com outro químico, para poder para você manter a poder qualidade, né? ter isso, não adianta, você não pinta com água na parede, você não põe uma água, ela vai ficar transparente, ela não vai dar proteção nenhuma, e mesmo se você colocar um pigmento na água, ela não vai fazer a parede mudar de cor. Então você tem que adicionar alguns químicos, alguns polímeros para fazer isso. Então, por mais que você tira essa camada de VOC, no final do dia você ainda tem que lidar com os químicos dentro dessas tintas. E aí a gente começa a entrar na diferença da pintura tradicional, né, com rolo e pincel, Exatamente. e do spray. Sim, que é o spray, ele é usado em diversas formas na pintura. O comercial, você usa o spray para produção, o que você A produção é consegue mais rápida, né? andar mais rápido, você compra um bico maior,
Então você spray e aí você vem uma pessoa rolando atrás para criar uma textura para se você precisar fazer os retoques daquela parede. Ah, entendi. Então Então o você backroll aplica a tinta é, com o spray, back roll, o retorno com rolo é realmente para você criar uma textura para depois você fazer o retoque. Porque se você deixa no spray, o que você tem que fazer? spray Spray tudo. Ah, novamente. eu achava que era para tirar as imperfeições que o spray deixava. Não, não, realmente claro que se a pessoa não tem a técnica de spray, que é outro episódio para o Ah, Job Site Podcast, tem técnicas de pintura. Se a pessoa não sabe fazer o spray, sim, usa-se para para correção, correção, mas a verdade é mais para criar uma textura para deixar para fazer a um textura retoque de rolo depois, mesmo, para depois poder ser fácil o conserto, com né? rolo. Né? Interessante, é. E já o pincel isso é na área do comercial, na área o spray também é usado para muito finishes, para muitos acabamentos de alto padrão, Residencial como de alto padrão, né? residencial, até mesmo comercial. Então, uma pintura que você queira suas guarnições sem a marca da brocha, ou do pincel ou do rolo, o spray é utilizado. É utilizado mais comum em trims. Pessoas fazem muitos sealings no spray e primer. O sealing no spray e no primer é porque produção. Mais Você rápido, né? caminha mais rápido e também tem a pessoa fazendo back roll. No trim é qualidade. Então, Qualidade no finish, né? qualidade no No finish, acabamento o final. acabamento que nem uma manteiga. Então, no final de tudo, o spray ele tem diversas qualidades. Mas temos clientes que gostam do Apesar que tradicional tem rolo e brocha, rolo e pincel isso, tem acabamentos. produtos que você adiciona na pintura das Sim. molduras que ele deixa a tinta um pouco mais melosa, né? Parece que a tinta caminha mais fácil, Na verdade é, é chamado de extender, né, é, o que que acontece? As lojas, o EPA ele está falando: "Olha, vamos tirar todos esses gases voláteis que é o VOC, que aqui é conhecido, na pintura". E o que que acontece quando você tira os VOCs? A pintura vai secar muito mais rápido. Para essa secagem ter um pouco mais de tempo, o que que os pintores fazem? Adicionam o extender, então você está colocando o VOC de volta para ter mais tempo dessa tinta abrir e secar. entendi. Então acaba que a tinta fica com você acaba colocando o VOC mesmo para tirar as marcas de pincéis mais predominantes, as marcas de rolo, então adiciona mais tempo para a tinta secar. Então ela ajuda ao finish, o acabamento final da pintura, mas mesmo assim o spray ainda é superior, porque o spray fica completamente Você fica liso, né? completamente liso. Liso, sem nenhuma marca. Se as pessoas têm técnica, né, porque Se eu senão pode parecer uma casca de laranja no final do dia. se a base estiver bem preparada, né, Jorge? Porque a Exatamente. pintura tem muito disso, né? A base É, tem que estar bem preparada, né? Que é a parede, é. A preparação é a aonde parte da você vai pintura. aplicar, né? É, A base que eu falo, onde você vai aplicar a tinta, a pintura, né? é. Se não tiver bem preparado, você pode até Na fazer um verdade, trabalho bom, mas vai ficar. a verdade é isso, você conhece os bons pintores na preparação. Por quê? Ah, Porque você vai saber como lixar, você vai saber como fazer o conserto das paredes. A pintura, a aplicação da pintura é fácil. Agora, para você chegar na pintura final, tem esse processo de preparação, lixamento, tipos de lixa, que no final vai dar o resultado. Então, a tinta em cima, ela não é o problema. O problema é o que vem tudo atrás. É a mesma coisa que você montar uma casa numa fundação de areia movediça. ah, Ela não vai ficar lá. Então é muito importante é essa muito parte da importante a preparação, preparação. mas isso depende do pintor, né? O pintor tem que ter essa noção. Exatamente. Ele tem que negar ou alertar Exatamente. o responsável pela obra e falar: não tem condições de eu fazer um bom trabalho com uma parede dessa ou com E o cliente, né? uma madeira dessa, eu tenho que fazer uma preparação, ou chamar um carpinteiro, chamar um pessoal que faça Exatamente. preparação da parede, ou a pessoa que fez os drywalls, né? A gente tem que trabalhar muito com a expectativa dos clientes, né, Manny?
Às vezes os clientes querem que a gente pinta a casa deles, eles querem pintar como se fosse o Taj Mahal, mas eles, na verdade, querem pagar como se fosse o puxadinho da Da casa, né, família, mano. Então puxadinho na então, família. na verdade, a É. gente tem que a gente que trabalha com clientes, a gente que tem que trabalhar nessas expectativas, né. Então a maior parte do trabalho é trabalhando em gerenciar, expectativas.